os modelos atômicos. Eu vou falar sobre Dalton. Eu vou falar sobre Rutherford. Eu vou falar sobre Bohr. Eu vou falar sobre Thomson. E eu vou responder algumas questões. Puxa a vinheta! Pronto, agora eu vou começar falando sobre a teoria atômica de John Dalton. A teoria atômica de Dalton foi a primeira abordagem científica proposta para o formador da matéria, o átomo. A ideia sobre as constituições da matéria e o átomo surgiram na Grécia Antiga por volta de 450 a.C. A partir disso, principalmente no Demócrito e Leopícido. No entanto, o átomo só recebeu de fato um caráter científico a partir da chamada teoria atômica de Dalton. A teoria atômica de Dalton foi fundamental para o desenvolvimento do conhecimento atômico, pois serviu de base para que outros cientistas conhecessem o átomo e suas características. Agora eu vou falar um pouco de quem foi John Dalton. John Dalton, químico por formação, nasceu no condado de Coimbra, Inglaterra, em 1766 e faleceu na cidade de Manchester, em 1844. Sua vida foi destinada desde cedo à pesquisa científica e ao magistério, tanto que lecionou ou contribuiu para o desenvolvimento de diversas áreas do conhecimento. Seu maior legado como cientista, no entanto, foi o desenvolvimento da primeira teoria atômica. Foi por meio de vários experimentos relacionados com a mistura de gases e do conhecimento dos trabalhos propostos para Lavoisier que surgiu a teoria atômica de Dalton em 1808. Agora eu vou falar dos postulados da teoria atômica de John Dalton. A teoria atômica de Dalton foi baseada em experimentos, mas nenhum desses experimentos conseguiu revelar o átomo claramente. Por isso, Dalton resolveu denominando o átomo como a menor parte da matéria. A teoria de Dalton apresenta muito mais postulados do que comprovações, e eu vou acabar falando algum deles agora. 1. Os átomos são maciços e apresentam formas esféricas, semelhantes a uma bola de bilhar. 2. Os átomos são indivisíveis. 3. Os átomos são indestrutíveis. 4. Um elemento químico é um conjunto de átomos com as mesmas propriedades, tamanho e massa. 5. Os átomos de diferentes elementos químicos apresentam propriedades diferentes uns de outros. 6. O peso relativo de dois átomos pode ser utilizado para diferenciá-los. 7. Uma substância química composta é formada pela mesma combinação de diferentes átomos. 8. Substâncias químicas diferentes são formadas pela combinação de átomos diferentes. Agora eu vou falar um pouco das representações do modelo atômico que Dalton fez. John Dalton nomeou seu modelo atômico de bola de bilhar e por isso passou a representar os átomos dos elementos conhecidos em sua época por meio de símbolos esféricos, que são essas daqui, que são os átomos representados segundo a teoria atômica de Dalton. Cada representação atômica que apresenta um detalhe específico indica um elemento químico diferente. Didaticamente, os livros de exercícios do nível fundamental e médio apresentam os átomos apenas como esferas e cores diferentes, que são essas daqui, as representações do átomo. Agora eu vou falar sobre a contribuição do átomo em Dalton. O químico francês Lavoisier afirmou em 1785 que na natureza nada se perde, nada se cria e nada se transforma. A teoria atômica de Dalton comprovou esse fato, já que dos seus postulados afirma que o átomo é indestrutível. Sendo assim, se realizando a combustão de carvão, C, na formação de gás oxigênio, O2, teremos uma reação química entre um átomo de carbono e dois átomos de oxigênio. Essa reação formará o gás carbônico, CO2, que possui certamente os mesmos átomos que compunham as substâncias antes da reação. E aqui mostra a representação da lei de Lavoisier. Por meio da teoria atômica de Dalton, podemos compreender uma substância simples,
isto é, aquela que possui átomos da mesma categoria formado por moléculas. Logo, temos átomos pertencentes a um mesmo elemento químico. Uma substância F2, por exemplo, temos dois átomos de flúor, por isso devemos utilizar dois tipos de átomos iguais na representação segundo a teoria atômica de Dalton, que é, por final, essa representação aqui. Eu vou falar um pouco sobre o modelo atômico de Rutherford. Esse daqui é o modelo. E esse daqui é ele mais novo. Para montar sua teoria, Rutherford analisou resultados de seu experimento que ficou conhecido como a experiência de Rutherford. Nessa experiência, utilizou uma fonte radioativa que emitia partículas alfas com um contador Genzer, uma fina lâmina de ouro, fina ao ponto de existir rumores que provavelmente a lâmina continha apenas 10.000 átomos, ou seja, basicamente uma camada de átomos. Ele pediu um número de partículas alfas que atravessavam esta folha. Porém, ele percebeu que, embora muitas das partículas atravessassem a folha, como já era previsto pelo modelo atômico de rigor naquela época, um número muito pequeno de partículas alfa eram refletidas ou sofriam desvio por esta folha. Com base nisto, Rutherford montou sua teoria. Em 1911, Rutherford apresentou sua teoria para o seu modelo atômico. Afirmou que o modelo vigente, até então também conhecido como pudim de passas, que foi feito por Thomson, estava incorreto. Rutherford afirmou com seu experimento que o átomo não era apenas uma esfera maciça de cargas elétricas positivas incrustada com elétrons, como dizia Thomson. Segundo Rutherford, o átomo teria, na verdade, um núcleo de cargas positivas de tamanho muito pequeno em relação ao seu tamanho total, sendo que este núcleo, que conteria praticamente toda a massa do átomo, estaria sendo rodeado por elétrons com carga elétrica negativa, os quais descreviam órbitas helicoidais em altas velocidades. Uma falha no modelo de Rutherford é mostrada pela teoria eletromagnética de que toda partícula com carga negativa com carga elétrica submetida com uma aceleração originada à emissão de uma onda eletromagnética, o elétron e seu movimento orbital está submetido a uma aceleração centrípeta e, portanto, permitirá a energia de forma de uma onda eletromagnética. Essa emissão pelo princípio de conversação da energia faria com que o elétron perdesse a energia cinética e potencial, caindo progressivamente sobre seu núcleo. Fato de que ocorrerá na prática. A falha foi corrigida pelo modelo atômico de Bohr, de seu aluno e colega de trabalho Niels Bohr, que dizia que considerava a ideia de um modelo atômico planetário bonito demais para estar errada. Assim, com o auxílio das descrições quânticas da radiação eletromagnética proposta por Albert Einstein e Max Planck, conseguiu completar a teoria de Rutherford, ficando assim conhecida como modelo atômico molecular Rutherford-Bohr. O tamanho do átomo. É de costume comparar o tamanho do núcleo com o átomo de Rutherford em relação ao seu todo, com uma formiga ao meio de um campo de futebol, sendo a formiga o núcleo e o campo total o tamanho do átomo. Experimentos das lâminas. Existem vários fatos, uns deles são:
Primeiro, a maioria dos raios passa direto pelas placas de metal. Segundo, algumas partículas sofrem desvio em uma das placas de ouro. Terceiro, pouquíssimas partículas são rebatidas. A conclusão disso tudo é que, primeiro os elétrons descrevem órbitas circulares estacionárias ao redor do núcleo sem emitirem nem absorverem energia. Segundo, fornecendo energia a um átomo ou a mais elétrons a observar. Parei no segundo, né? Segundo, fornecendo energia a um átomo ou a mais elétrons a absorverem um salto para níveis mais afastados do núcleo. Terceiro, o núcleo é positivamente carregado. Quarto, a região vazia ao torno do núcleo é denominada eletrosfera, que seria onde os elétrons estão localizados. Ou seja, Rutherford concluiu que todo átomo possui uma eletrosfera na qual se baseia em um espaço ao redor do núcleo, em que os elétrons estão localizados e giram em órbitas circulares estacionárias ao redor do núcleo maciço positivo. Como eu já havia explicado sobre o átomo de Bohr, agora eu vou explicar um pouco sobre o modelo dele. Nos átomos dos elementos químicos conhecidos, podem ocorrer 7 níveis de energia, contendo elétrons, representados respectivamente a partir do núcleo pelas letras K, L, M, N, O, P, Q, ou pelos números de 1 a 7. Esses números são números chamados de números quânticos principais, representados aproximadamente a distância do elétron ao núcleo, assim como a energia do elétron. O começo da física atômica é marcado pelo descobrimento e pelos estudos minuciosos da linha espectrais. Essas são claramente definidas linhas no espectro luminoso dos átomos livres emissores de luz. O tema livre significa que eles são um gás ou vapor e, portanto, não estão próximos ou interagindo com outros átomos. E aqui, como você pode ver, é a imagem do sistema planetário. Gente, agora eu vou falar do modelo atômico de Bohr. Com a ideia do átomo consolidada, vários cientistas trabalhavam na tentativa de propor um modelo que explicasse de forma significativa as observações e resultados experimentais conhecidos. Um desses cientistas foi o Rutherford, que em seu modelo explicava o átomo como tendo quase toda a sua massa em seu núcleo com carga positiva e que os elétrons com cargas negativas giravam ao redor desse núcleo. Porém, pelas leis da física clássica, esse modelo não pode existir, pois, de acordo com eletromagnetismos clássicos, os elétrons, como qualquer carga em movimento acelerado, ao girar ao redor do núcleo, emitem radiação e, ao emitir essa radiação, eles perdem energia. Assim, os elétrons perderiam toda a sua energia e se chocariam com o núcleo. Como era preciso a criação de um modelo para explicar a estrutura atômica, em 1913, Bohr propôs o modelo atômico. Seu modelo está baseado em dois postulados. Primeiro, os elétrons só podem girar ao redor do núcleo em órbitas circulares. Essas órbitas são chamadas de órbitas estacionárias, e enquanto eles estão nessas órbitas, não emitem energia. O segundo, a energia absorvida ou emitida por um átomo é equivalente ao número interno de uma quanta. Cada quanta tem energia igual a H.f, em que F é a frequência da radiação e H é a constante de Planck. Portanto, a variação em energia produzida no átomo será igual à energia emitida ou recebida. Essa variação de energia é dada por EE.EI, que é igual a H.f, em que EE é igual à energia da órbita mais externa, de maior energia, EI é igual à energia da órbita mais interna, de menor energia, H é igual à constante de Planck e F é igual à frequência do fóton absorvido ou emitido. Assim, um elétron em uma órbita permitida emite um fóton energia para ir para outra órbita permitida, menos energética. Durante o salto,
Para ir de uma órbita de maior energia para uma de menor valor energético, o elétron emite um fóton com energia igual a EI ou E1.E2 igual H.F. Para um elétron ir de uma órbita permitida para outra também permitida, mais externa, ou seja, mais energética, ele necessita de absorver um fóton de energia que contenha a energia exata para ele mudar a órbita. Durante o salto, para ir de uma órbita de menor energia para uma de maior energia, o elétron absorve um fóton com energia igual a E2.E1 igual H.F. É importante ressaltar que as hipóteses de Bohr tinham como objetivo explicar o comportamento do movimento do elétron ao redor do núcleo do átomo do hidrogênio e que não foi deduzida de teoria já conhecida. Apesar de conseguir explicar o movimento do elétron no átomo de hidrogênio, o modelo proposto por Bohr não obteve o mesmo resultado quanto aplicado a átomos de outros elementos, não sanando o problema da estrutura atômica. É aí que surge a mecânica quântica, para explicar a forma mais satisfatória a atômica. Eu vou falar sobre o modelo atômico de Thomson. Em 1898, o físico inglês John Thomson realizou experimentos científicos com descargas elétricas de gases com radioatividade e sugeriu um modelo atômico. Segundo ele, como a tendência da matéria é ficar neutra, o número de cargas positivas teria que ser igual ao número de cargas negativas. As experiências realizadas no século XVIII, juntamente com o átomo de Thomson, que é esse daqui, possibilitaram a descoberta do próton e do elétron. Thomson consiste em uma esfera carregada positivamente e de elétrons de carga negativa ficam incrustados nela. Os negativos estão dentro da positiva. Este modelo foi apelidado de pudim de ameixa. Mais tarde, com novos experimentos, Thomson postulou que os elétrons estavam situados em anéis e eles se moviam em órbita ao redor da esfera positiva. Utilizando uma ampola de vidro fechada com entradas positivas e negativas, ele utilizou gás de pressão muito baixa para fazer uma de suas grandes descobertas, que virou a evolução do seu modelo atômico, que é esse daqui. Ele submeteu estes gases a voltagens muito altas. Desse modo, foi possível observar o aparecimento de emissões que foram denominadas raios catódicos. Em seguida, foi colocado em um campo elétrico externo e, por fim, verificou se o feixe de raios cósmicos eram desviados, sempre indo na direção de sentido da placa carregada positivamente. Portanto, essas emissões possuíam cargas negativas. Outros pontos importantes é que não importava o gás utilizado, sempre ocorria o mesmo. Assim, Thomson chegou à conclusão lógica de que essas cargas negativas estavam presentes em toda e qualquer matéria. Assim, ele provou o oposto do que Dalton falou. O átomo não era indivisível, pois ele tinha uma partícula subatômica negativa que ficava denominada por elétrons. Sequencialmente, em 1886, outro cientista, de nome Eugen, descobriu os raios anódicos ou canais, que eram raios carregados positivamente, formados pelo que sobrou do átomo de gás que teve seus elétrons carregados pela descarga elétrica. Sabia-se que esses raios possuíam cargas positivas, porque eram desviados na direção oposta da dos raios catódicos, ou seja, eram atraídos pela placa negativa. Descobriu-se então que o átomo também possuía uma parte positiva, o que inclusive era necessário para manter sua neutralidade elétrica. Desse modo, J.J. Thomson propôs um novo modelo para o átomo, que ele apelidou de pudim de ameixa. Seria uma esfera de carga positiva não maciça, incrustada de elétrons negativos,
de modo que sua carga elétrica total é nula. Eu vou fazer uma questão da Universidade Federal de Minas Gerais, de 2006. No final do século XVIII, Thomson realizou experimentos em tubos de vidro que continham gases a baixa pressão, que aplicava uma grande diferença de potencial. Isso provocava a emissão de raios catódicos. E agora eu vou responder alguns exercícios sobre modelos atômicos. E um deles, um exercício proposto é: associe as afirmações e seus respectivos responsáveis. Número 1. O átomo não é indivisível e a matéria possui propriedades elétricas. Número 2. O átomo é uma esfera maciça. Número 3. O átomo é denominado por duas regiões denominadas núcleo e eletrosfera. E como eu já havia falado no vídeo, o átomo ele é denominado sim por núcleo e eletrosfera. Quem disse isso foi Rutherford, em que ele até diz que o modelo atômico dele é semelhante ao sistema solar. Então nós já sabemos que a número 3 pode ser Rutherford. E na segunda questão diz: o átomo é uma esfera maciça. Nós sabemos que quem disse isso foi Dalton, que disse que o seu modelo atômico é semelhante a uma bola de bilhar. E resta Thomson, que o átomo não é indivisível e a matéria possui propriedades elétricas. Então, nós temos como Thomson, Dalton e Rutherford. E essa resposta seria a B. Thomson, Dalton e Rutherford. Letra B, a questão certa. Partindo para outro exercício, o modelo de Rutherford propõe que o átomo seria composto por um núcleo muito pequeno de carga elétrica, que seria equilibrado de cargas elétricas que ficavam girando ao redor do núcleo numa região periférica denominada. Então, o modelo atômico de Rutherford ele possui sim um núcleo muito pequeno e de cargas elétricas que são positivas, assim como na B e na D. Então nós temos duas alternativas, que seria equilibrado por elétrons, que está na B e na D também. Então, e aí de cargas elétricas positivas ou negativas. E então a gente tem duas respostas agora, ou positiva ou negativa. Mas como nós já havíamos visto, o núcleo de Rutherford, que desenvolveu o modelo atômico de sistema solar, ele tem cargas negativas e que ficam girando ao redor do núcleo numa região periférica denominada eletrosfera. Então, se fosse no vestibular, nós poderíamos confundir com negativa e positiva, mas a resposta certa é a letra D. E partindo para um outro exercício que diz: relacione as características atômicas com os cientistas que as propôs. Então, a gente aqui nesse exercício vai ter que colocar o que cada cientista disse a respeito do seu modelo atômico. Na número 1 nós temos Dalton, na número 2 nós temos Thomson e na número 3 Rutherford. Seu modelo atômico era semelhante a um pudim de passas. Seu modelo atômico era semelhante a uma bola de bilhar. E tal cientista criou um modelo para o átomo semelhante ao sistema solar. Bem, Dalton disse que o seu modelo atômico era semelhante a uma bola de bilhar. Então, essa daqui fica a número 1, porque o modelo atômico de Dalton era semelhante a uma bola de bilhar. E o modelo de Thomson era um modelo que diz pudim de passas. Então, a número 1 é a número 2, porque Thomson foi quem desenvolveu um modelo atômico de pudim de passas. E sobre o Rutherford, que criou o modelo atômico de sistema solar, que é a número 3. E partindo para outra questão, que diz: o átomo de Rutherford foi comparado a um sistema planetário. E partindo para a última questão, nós temos: o elétron ele foi descoberto por Thomson no final do século XIX, o que lhe rendeu um prêmio Nobel. E uma característica do modelo atômico proposto por ele é que A. O átomo é indivisível. B. Os elétrons ocupam orbitais com energias bem definidas. C. O átomo sofre decaimento radioativo naturalmente. E D. O átomo é maciço e poderia ser associado a um pudim de passas. Bem, como diz a letra A, o átomo é indivisível. Não, porque quem falou isso foi John Dalton, como no modelo atômico dele, o seu modelo atômico diz que é semelhante a uma bola de bilhar.
E B, os elétrons ocupam orbitais com energias bem definidas. Não, quem disse isso foi Bohr, que disse que os elétrons eles realmente ocupavam orbitais com energias bem definidas. C, o átomo ele sofre decaimento radiativo naturalmente. Não, e só sobrou a alternativa que é a letra D, que o átomo é maciço e poderia ser sim associado a um pudim de passas, que foi o que Thomson falou no final do século XIX, e isso realmente lhe rendeu um prêmio Nobel. Então, esse foi o nosso trabalho, professor. Espero que você tenha gostado. E é nóis! Puxa a vinheta! Uia!